Você já viu um sistema que todo mundo reclama daquele sistema? Ninguém suporta usar aquele sistema. Diz que o sistema é lento, é difícil de usar, um monte de coisa ruim do sistema. Alguém vira e fala: Olha, eu vou desligar esse sistema e vou trocar para um outro sistema. O pessoal fala: Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Sistema, não, é ruim, mas é o sistema que atende, faz o que tem que fazer. Eu trabalhei numa empresa que tinha um sistema desses. Todo mundo reclamava, todas as pessoas, poucas pessoas falavam bem do sistema, em termos dele fazer uma coisa que realmente é, pô, esse sistema é bom, o sistema atende. Todo mundo reclamava, todo mundo falava mal. Desde o pessoal de tecnologia que dizia que trabalhava com uma tecnologia obsoleta, até o usuário que disse que era difícil de implantar coisas novas e que era difícil de usar, não era intuitivo. Todo mundo falava mal daquele sistema. O sistema ficava lá. Porque é um sistema que processava bilhões de reais por dia. Então você muitas vezes tem um sistema em que ele faz absolutamente tudo o que tem que fazer, mas os usuários têm a percepção de que ele não é bom. Os engenheiros de software têm a impressão, têm a clara noção de que ele não é bom, de que ele tem problemas. E aí você tem dois desafios. Primeiro é você identificar esses problemas. E segundo é avaliar se é o caso de você corrigir esses problemas ou trocar o sistema. E de repente trazer outros problemas para ele. Eu estou apresentar um livro para vocês, que eu já falei dele no outro vídeo, que eu falava sobre Design Patterns, que é este livro aqui. É o livro de Práticas de Arquitetura de Software, ou Arquitetura de Software em Prática, ou na prática, não sei, que é do Len Bazak, o Paul Clemens e o Rick Kasman. O que acontece com esse livro aqui? Este livro, ele fala das práticas que estão acontecendo em arquitetura de software. Esse livro tem algumas edições, ele está na terceira edição, essa aqui é a terceira edição. Ele evoluiu um pouco em relação à segunda edição, em relação a modelos ágeis, como incluir arquitetura na engenharia de software. Porque, afinal de contas, esse aqui é um dos livros da SEI, que é o Software Engineering Institute, que é uma entidade que cuida de engenharia de software. Pois bem, esse livro ele tem um grande foco em análise de arquitetura. O que é análise de arquitetura? É eu olhar para um software e esquecer as funcionalidades dele e dizer o seguinte, olha, esse software ele precisa melhorar alguns aspectos que algumas pessoas chamariam de não funcionais e esse livro chama de atributos de qualidade, quer dizer, a qualidade do software. Nós estamos falando, e ele define muito bem o que é ele define muito bem o que é a qualidade os atributos de qualidade, tá? Não é uma coisa assim que ele lança e é uma coisa abstrata, não, ele define muito bem quais são esses atributos de qualidade. Manutenibilidade, questão de performance e etc. Então o livro, ele existe uma parte em que ele trata da análise, e uma coisa que ele fala é que para você fazer a análise do software, não adianta você olhar no código, porque todo código tem uma arquitetura, todo software tem uma arquitetura. Só que assim, se você olha para o código, você não consegue identificar essa arquitetura de forma que você consiga fazer uma análise. Então você tem que extrair uma documentação desta análise, desse código. Então você precisa ter uma documentação do sistema. A partir da documentação do sistema, você pode aplicar, esse é um dos passos que você pode aplicar um processo que eles chamam de ATAM, que é o Architecture Trade-off Analysis Method. E através desse modelo de análise, você consegue
junto com os usuários, você tem um processo bem definido de como fazer isso, tá? O modelo que ele propõe. E a partir desse modelo você consegue extrair tudo o que o usuário precisa para atender o negócio. E aí as coisas diferem. Por quê? Eu posso ter um negócio que é um banco em que a segurança é fundamental, em que eu tenho a consistência das transações é fundamental. E eu posso ter um supermercado que tem uma outra necessidade. Eu posso ter uma loja web que tem uma outra necessidade. Ou seja, eu não tenho uma ferramenta única para atender todo mundo. Então, eu preciso primeiro descobrir a necessidade daquela empresa, a necessidade daquele negócio em relação ao que o sistema precisa oferecer. E isso muda durante a empresa vai mudando durante o período e essa análise de arquitetura é uma coisa que deve ser feita constantemente. Por exemplo, há 15 anos, talvez 20 anos aí, você ter um banco que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, era uma coisa que simplesmente não era necessária. Porque você tem o horário comercial do banco, que abria às 10 e fechava às 4 da tarde. Aquele é o seu horário em que o sistema tem o estresse do sistema. Depois o sistema tem um outro estresse, que é o fechamento das agências, em que você fecha as operações, mas você tem um outro ponto de estresse. E aí você tem um período em que você não tem em que você está preparando alguns processos internos, operacionais, e aí o sistema volta a ter uma cobrança no período noturno, do sistema do banco, em que eu processo compensações noturnas e uma série de outras coisas. Então isso é um banco há 20 anos atrás. Hoje eu posso consultar o meu saldo em plena 9 horas da noite. Por que não? Eu quero olhar meu saldo. Ah, mas você tinha também no caixa eletrônico. Ok, mas até uma pessoa aí no caixa eletrônico para olhar o saldo, a pessoa não faria isso. Agora, quando a pessoa está online com um celular, aí isso é cobrado. Então, ou seja, a qualquer momento eu posso ir lá e querer olhar meu saldo. Então perceba, o que o banco precisava há 20 anos não é o que ele precisa hoje. A necessidade mudou. Então você tem que avaliar, você tem que olhar o seu negócio e essa avaliação, você captura dados, elementos para você saber o que você precisa do sistema. E aí vem uma outra parte do livro que mostra, olha, você descobriu o que você precisa, então você vai e você tem esses padrões, que são padrões testados, do mesmo jeito que os design patterns têm um padrão para cada problema, ele também tem um padrão de arquitetura para resolver cada problema. Uma estratégia de arquitetura. E essa estratégia de arquitetura, você aplica essa estratégia de arquitetura de acordo com o problema. Então então não é simplesmente não é um catálogo, não é só o catálogo que você tem. Você tem um método para você entender o que você precisa e você tem um catálogo de soluções para atender a cada atributo de qualidade que você quer atender. Então é isso, gente. É um livro que eu recomendo, assim, mas é um livro que não tem código. Você não vai encontrar um código prontinho. O que você vai encontrar são estratégias são estratégias que você pode implantar em relação a hardware. Vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo, você tem a questão de como é que eu dou alta disponibilidade. Então, assim, como eu faço assim, o meu sistema, eu fiz uma análise com o ATAM, o Architecture Trade-off Analysis Method. Você aplicou o ATAM e você descobriu que você precisa de alta disponibilidade. Você precisa trabalhar 24/7 e você precisa trabalhar 24/7. Eu preciso fazer isso acontecer. Eu preciso fazer que o meu sistema trabalhe 24/7. Então você tem lá clusters, você tem uma série de ações que você pode implantar no seu sistema. Não é só o código, é realmente hardware, tudo envolve uma coisa mais abrangente.
Então você, e também código, né? Porque, enfim, você precisa também que o seu código reflita aquela disponibilidade. Então você vai lá e implanta isso. E uma outra coisa que acontece, que é, inclusive está no nome do método, é o Architecture Trade-off Analysis Method. E vamos falar um pouquinho do trade-off. O que é o trade-off? O trade-off é a crença que você não pode ter duas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes você não pode ter duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode ter um sistema, que tem uma alta disponibilidade e um sistema que talvez seja rápido. Talvez você tenha que abrir mão de uma dessas coisas, de acordo com a sua arquitetura. Então você começa a entender que você não pode dar tudo o que o seu usuário quer. Você não pode dar. Vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, as pessoas querem um sistema que seja fácil de usar e um sistema que seja seguro. O que significa isso? Ora, eu quero um sistema que o cara. O que é o meu sistema ideal para fazer um saque num ATM, num caixa eletrônico? Pô, eu quero chegar lá, mostrar a minha cara, ou então colocar meu cartão e já sair com o dinheiro. Pronto, eu quero isso, eu quero apresentar meu cartão e sair com meu dinheiro. Porque meu rosto é mais difícil, você precisa reconhecer, não sei o quê. Mas ok, eu tenho o meu cartão aqui, coloco meu cartão e pego meu dinheiro. Até uns anos atrás, você passava o cartão, aquela tarja magnética, e você sacava dinheiro. Muito fácil. Mas aí você tem um problema de fraude, você tem um problema de transações que são irregulares, e você acaba tendo que aumentar a segurança disso. E aí chega um momento em que você passar o cartão e colocar uma senha não é suficiente. Aí você tem que colocar o dedo lá por exemplo, você tem uma identificação biométrica, você tem que colocar o dedo, além de você ter que passar o cartão e colocar a senha, você tem que colocar o dedo também. E aí você começa a ter problema para colocar o dedo, porque não vê a sua digital, você tem um monte de problemas, e o sistema fica um inferno de usar. O ATM é terrível usar o ATM. Então, o que acontece? Por causa da segurança, a segurança acabou criando um impacto na usabilidade. Ou seja, o que era mais simples de usar passou a ser mais difícil. Por quê? Porque eu tenho que colocar um componente adicional de segurança. Então eu tenho que abrir mão do sistema que é fácil de usar para ter mais segurança. Aí você entra em sistemas aí que você precisa colocar usuário, senha, aí tem um CAPTCHA, né, que você colocou lá o usuário, senha, aí ele quer saber se você é realmente um ser humano. Por quê? Aí você tem que colocar as letrinhas, ficar lendo as letrinhas lá que estão baralhadas, e aí você tem que parar o seu processo de registro para você colocar aquelas letras chatas lá. Aquilo é a segurança, porque eu preciso garantir que não vou ter um robô tentando várias senhas no site tentando a sua senha no seu site. Então aquilo é uma forma de você dificultar que um software faça isso massivamente, quer dizer, com várias requisições. Então, então eu estou com um componente, eu estou com um passo a mais que está dificultando a minha usabilidade. Por quê? Porque eu tenho que olhar para a minha segurança. Quer dizer, ou seja, esse é o trade-off que está acontecendo aí. Eu tenho um sistema que é mais difícil de usar porque ele é mais seguro. Eu posso tirar a segurança, ele vai ficar mais fácil de usar, só que eu posso aumentar a fraude do meu sistema. E aí, dependendo, isso é uma coisa que eu não posso admitir. Eu não posso ter fraudes no meu sistema. Dependendo do que do que a gente está falando. E hoje em dia está cada vez mais crítico, porque hoje em dia um Twitter, se alguém te hackear um Twitter, você pode ter um problema muito sério de imagem e tudo mais. Então é isso, gente. Vou deixar a descrição aqui. Eu não sei se esse livro tem português, provavelmente não. Mas o Software Architecture in Practice, essa aqui é a terceira edição. E é isso, gente. Essa é uma narrativa. Coloca de vocês. E
Vamos colocar esse assunto em discussão. Grande abraço.